O programa Vozes dos Biomas está hoje em uma unidade de conservação paulista localizada entre uma faixa urbanizada e a área costeira na Baixada Santista, em parte de São Vicente e da Praia Grande. É o Parque Estadual Xixuvá-Japuí, com 900 hectares, criado em 1993, sob gestão da Fundação Florestal, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, de Infraestrutura e Logística de São Paulo. Antes de ser uma UC, esta área sofreu muitas pressões com a existência de uma pedreira e um curtume. Ao longo dos anos, a vegetação tem se regenerado e tem sido recuperada com plantios de nativas por meio de termos de ajustamento de conduta. Este fragmento de Mata Atlântica se tornou um oásis para a comunidade local e aos turistas. Nas entrevistas 173 a 177 do programa, conheceremos um pouco mais sobre este destino no litoral sul paulista. Christian, obrigada por sua participação no programa Vozes dos Biomas. Eu gostaria que você falasse para a gente, contasse um pouco como é que é a biodiversidade desse parque, né? Olá, bom dia. Eu sou o Cris, sou monitor de biodiversidade aqui do Parque Estadual Xixuvá-Japuí. E essa é uma unidade muito importante aqui para a região. Haja vista que ela pertence ao bioma da Mata Atlântica, né? Ela é uma unidade que ela está destacada da Serra do Mar, é uma unidade que está isolada, né? E é um parque urbano por conta desse isolamento, né, dessa parte das cidades, dos municípios já consolidados aqui no entorno da unidade. E mesmo assim ela ainda possui alguns ecossistemas muito importantes aqui para a região, como Restinga, né, o Costão Rochoso, a própria floresta umbrofiladense, que é essa mata mais fechada aqui, mais adensada da unidade. A gente tem os principais atrativos aqui também da unidade, como é a praia do Itaquitanduva. E também outro atrativo que é a praia de Paranapuã. Essa praia, além de ser um atrativo, ela é uma praia restrita à visitação por conta de algumas espécies ameaçadas de extinção, né? Como é o caso do trinta-réis real, uma ave limícola, né? Uma ave costeira, que ela utiliza aquela área como uma área de refúgio para descanso, principalmente, para se alimentar e para elas terem um comportamento ali para acasalamento, embora elas não nidificam, né, ali naquele local, elas não fazem ninho naquele local, mas é uma das poucas praias aqui do estado de São Paulo que elas conseguem ter esse mínimo descanso, né, depois principalmente de uma grande migração. A gente tem outros animais aqui também, como o bicho preguiça, a cutia, tamanduá-mirim, também nós temos aqui. Outra ave ameaçada, esses são os mamíferos, né? Outra ave importante também ameaçada aqui é a jacutinga, uma espécie ameaçada. A gente tem feito bastante trabalho aí com monitoramento de biodiversidade. A Fundação Florestal ela tem esse programa de monitoramento da biodiversidade em subprogramas, né? Então a gente está desenvolvendo aqui o subprograma de monitoramento de primatas até o momento, mas existem outros subprogramas também, um específico para flora, né? Inclusive até mais especificamente ainda para mangue. A gente tem o subprograma de aves também, o subprograma de grandes, médios e pequenos mamíferos e outros subprogramas bem interessantes aqui para a unidade, importantes até para a atualização do nosso plano de manejo da unidade. As unidades de conservação por lei, né, pelo SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, rege o plano de manejo, né, que as unidades precisam ter. E no plano de manejo você tem toda a parte histórica do local, da unidade, a biodiversidade que ali está presente, se existe espécie endêmica ou não, né? Espécie endêmica, aquela espécie só existe no local só. E aqui na unidade, é claro, né, não possui uma espécie endêmica até o momento, até onde se sabe, não há uma espécie endêmica aqui, mas é uma unidade muito importante aqui pela região, até pela questão
da natureza cênica, dos recursos que nós temos aqui. Não temos grandes recursos hídricos, né? Mas a gente tem algumas nascentes aqui na unidade, o que é muito importante, e o ecossistema aqui é muito importante, haja vista pela localização aqui da região. E Christian, quais são as pressões, né? Justamente por estar numa área urbana, né? Que tipo de pressão principalmente é sofrida aqui? Então, aqui a unidade ela possui um histórico, né? É uma área que já foi muito antropizada, aqui já sofreu ações de degradação muito grande. Inclusive o local que eu estou, que é a Trilha do Curtume, ela já foi uma antiga estrada. Aqui subia caminhão, havia uma pedreira. É um atrativo da unidade hoje em dia, né? Onde a gente faz essa abordagem dos impactos antrópicos aqui na região, inclusive nessas áreas naturais. E a pressão é muito grande porque é um parque urbano, né? Você tem todos os municípios consolidados aqui no entorno. A gente sofria muito com a questão da visitação irregular aqui na unidade. A gente tem feito um trabalho muito grande, principalmente em parceria com as GCMs de São Vicente, Praia Grande, a Polícia Militar Ambiental. A gente tem feito várias ações também de educação ambiental. A gente tem uma parte de educação ambiental muito forte aqui na unidade também, né, onde a gente envolve as escolas, inclusive essas palmeiras jussaras aqui, né, que é uma espécie ameaçada e da flora também, principalmente pela sua extração, foram plantadas, né, com as equipes aqui da unidade, com escolas. Isso em 2000, um projeto que se iniciou em 2016, né, e hoje em dia a gente literalmente colhe os frutos, né, aqui na unidade. Então a gente procura envolver as comunidades, principalmente aqui do entorno, e para que eles tenham esse sentimento de pertencimento da unidade, né? Que isso faz parte deles, do quintal deles, né? Então isso é muito importante para a unidade, para as espécies que ocorrem aqui, para a conservação. Outra espécie da flora importante, né? Mencionei aqui a palmeira jussara, que é o Euterpe edulis, o nome científico dela, né? A gente também tem a virola bicuíba, que é uma espécie muito ameaçada e ela está em grande ocorrência aqui também na unidade. Então isso é muito... A gente vê que os trabalhos voltados à conservação estão realmente dando bons resultados aqui para a unidade, as pessoas estão se conscientizando mais. A gente tem as redes sociais, principalmente o Instagram, onde a gente sempre divulga, né, as nossas ações, tanto de proteção, quanto de educação ambiental, entre outras atividades que a gente sempre promove, e para que as comunidades do entorno, as pessoas, visitantes, se integrem com a unidade aqui. Nosso parque ele pega metade dele a parte de São Vicente, metade a parte de Praia Grande, né? Vai desde o setor Paranapuã até o Canto do Forte. E a nossa área protegida marinha, ela tem uma riqueza, nossa biodiversidade é gigantesca ali, né? Por mais que sejam apenas 250 metros de área protegida marinha, né? A gente tem ocorrência de vários animais, né? Tartarugas, a gente tem ocorrência de tubarão, várias espécies de peixes, né? E também cetáceos, a gente já teve ocorrência de baleia aqui, e a gente tem sempre uma ocorrência de uma espécie de golfinho, né, ou boto, né, que é a toninha, né, que é um animal ameaçado de extinção, e felizmente a gente tem bastante essa ocorrência, né, a gente sabe que é difícil, né, um dos animais mais ameaçados de extinção que a gente tem, né, a gente tem essa ocorrência aqui, né, então a gente tem até uma pesquisadora, né, Carolina Bertozzi, que está estudando para saber o porquê está tendo essa ocorrência aqui no parque, né. A gente gosta de falar também da importância da área protegida marinha, por a gente estar, né, numa zona de maior porto da América Latina aqui, né, e a gente fala, né, porque até para a questão da pesca, né, os pescadores falam, poxa, você tem por que vocês não deixam a gente pescar aqui? Uma área protegida marinha, automaticamente ela cria um berçário. Então se o pescador fala, não tem o peixe mais aqui fora, não tem mais nada, só pega o lixo, então deixa a gente proteger essa área aqui, área protegida, esses animais eles crescem aqui e saem lá e você pode pescar. Agora se você pesca lá fora, acaba com tudo e pesca dentro da área protegida marinha, aí realmente a gente vai acabar com a maioria das espécies de animais que a gente possui. Alexandre, obrigada pela participação no programa Vozes dos Biomas.
Eu gostaria que você contasse como a educação ambiental e também como a comunidade do entorno do parque se envolvem com a conservação, né, dessa unidade. Tá, para tentar falar sobre isso, a gente tem que sempre lembrar, antes da criação do parque, antes da criação dessa unidade de conservação, houveram certas tentativas de construções de condomínio fechado, tentaram acabar com essa área, e foi então que os moradores e surfistas da época lutaram contra. Isso na década de 70, 80, eles se uniram e começaram uma luta contra os empreendimentos. Aí foi criada uma associação no bairro Parque Prainha, que conseguiu identificar que a única forma de proteger essa área era transformando em unidade de conservação. Então foi aí que eles começaram, então, além da luta deles, foram para a Câmara de Vereadores, começaram abaixo-assinado, lutando para que se tornasse uma unidade de conservação. Em 1989 foi criado um parque municipal em São Vicente, e depois Praia Grande, isso porque só abrangia a área de São Vicente, depois Praia Grande também solicitou que fosse criada uma unidade de conservação, pela especulação imobiliária da época, para proteger a área deles também. Por estar conectado à parte de floresta, São Vicente e Praia Grande, então em 1993 eles criaram o Parque Estadual Xová-Japuí. Importante lembrar que esse parque ele foi criado, o início dele foi uma luta dos moradores, então o pertencimento deles com o lugar sempre existiu. E ao longo dos anos, depois de criado o parque, foi um processo. Primeiro foi demarcação de área, depois eles foram fazendo os estudos da área, entendendo a área. E de uns anos para cá, a gente começou a conseguir evoluir a questão da educação ambiental. Então, diversificando as nossas ações, identificando o tipo de visitante, o tipo de pressão que existe aqui. Então, a partir daí, a gente conseguiu ganhar certa força. Reconhecimento do bairro dos surfistas, que no começo não havia, porque o parque ele precisava estar mais ativo. Hoje a gente já consegue ter uma interação um pouco melhor. Tem grupos hoje que cuidam da praia, grupos de surfistas principalmente. Tem recentemente criado uma escolinha de surf, que eles estão fazendo atividades na praia. Temos a escola de capoeira que vai fazer 30 anos junto com o parque esse ano. Eles completam 30 anos, que é aqui do bairro, e hoje eles realizam atividades deles aos domingos, assim, um domingo por mês ou 2 domingos por mês, dentro do nosso centro de visitantes, que é uma forma de interação socioambiental, uma forma do parque conseguir aproximar a comunidade para dentro do parque. E isso a gente vai gerando laços, vai conseguindo criar, fortalecendo cada vez mais. Existiam pessoas que antes não reconheciam o parque como algo bom. Aí hoje eles podem até estar um pouco com receio, mas já reconhecem algumas atividades que a gente consegue realizar positiva. Tem um exemplo, o projeto Surf Raízes. Surfistas realizavam campeonatos de surf na praia locais. E estava tendo certo conflito entre eles. Aí a gente, em vez de proibir a atividade, criar regras, a gente chamou todos os surfistas que se interessaram na época aqui, criamos algumas normas em conjunto e aos poucos isso está crescendo e está unindo eles de novo no campeonato. Então isso é uma coisa que a gente vê que é bacana de ver, a gente se sente feliz de ver isso. Questão de escolas, a gente diversifica os tipos de atendimento, horas em campo, principalmente na Praia de Paranapuã, sobre ecossistemas ou biodiversidade, palestras aqui no auditório. A gente também já chegou aí em escolas, a gente aceita desafios. E eu estou aqui desde 2018, eu sinto que essa questão de pertencimento, assim, que já existia de muitos moradores, outros a gente está conquistando, mas o mais importante é o reconhecimento do nosso trabalho, que eles acompanham muito nossa rede social, e o nosso reconhecimento pelo trabalho deles também. A gente procura sempre também reconhecer, conversar com eles, o gestor ele é sempre aberto aqui, se precisar conversar, marcar um dia, sentar aqui e conversar. Então, eu vejo assim, esse parque está evoluindo.
2018, 2017 era cerca de 2.500 pessoas registradas na visitação. Hoje a gente tem cerca de 30 mil pessoas por ano. Então não é que esse número aumentou tudo isso, mas é que a gente não tinha um controle de acesso na principal trilha, que era a trilha dos surfistas, o principal acesso do parque, onde tem 80% do acesso do parque é por essa trilha, o pessoal focado na praia de Tectanduva. Com esse controle de acesso a gente conseguiu identificar o visitante, o número de visitante mais aproximado da unidade. Então isso, a partir daí a gente consegue traçar as formas de manutenção adequada, que às vezes a gente faz alguma melhoria, mas essa melhoria não é suficiente, tem que pensar num novo planejamento. E é isso, a parte os moradores falando com a gente, tá aqui, tá algum problema aqui, tá algum problema ali, e a gente vê essa interação. Quando eu entrei aqui em 2018 não tinha, e a gente foi conquistando aos poucos isso, e hoje a gente vê que tá bem melhor. Dona Vera, bom dia. Bom dia. Eu gostaria que a senhora pudesse falar a respeito do parque aqui, né? O que a senhora acha, né? Uma moradora antiga da região aqui de São Vicente, né? Então, assim, a natureza linda, né? Uma natureza perfeita, que a gente vem pra cá, né? Porque a gente temos que viver essa natureza que tá acabando, né? Porque a destruição do homem, da matação, né? Tirando as árvores, né? Tirando esse oxigênio que a gente precisa respirar. E a gente vem para cá para a gente fazer nossa oração, porque é um lugar que tem uma paz, que não possa ninguém atrapalhar, né? Então, assim, é uma natureza gostosa, boa, né? Para se conhecer. Inclusive, nós daqui vem para orar, mas tem pessoas aqui que tem caminho que vai para Quitonduva, para a praia, né? Uma praia também linda, limpa, bonita, né? E que vocês venham a conhecer essa natureza linda de criação que Deus criou. Amém? Obrigada. Fábio, obrigada pela participação no programa Vozes dos Biomas. Aos 30 anos, né, do parque, eu gostaria que você falasse sobre as perspectivas, né, e seu olhar, né, como novo gestor da unidade de conservação. Como você falou, são 30 anos de parque e eu tenho pouco mais de 30 dias de administração. Eu estou me acostumando, eu estou me familiarizando com o parque, eu sou apaixonado pela natureza e nós estamos aqui observando ainda bastante coisas e dentro dessas observações eu vejo que o parque tem um potencial muito grande ainda a ser explorado, tanto como turismo, como esporte, como lazer. E nós temos uma grande frequência já no parque, mas de pessoas que vêm apenas para lazer, vêm aqui passear, dá uma volta, faz a trilha, sai, vai embora, e não observa o parque como um parque mesmo, né? Como um ecossistema, como uma fonte de natureza. Então é isso exatamente que a gente tem de explorar. E nós agora estamos tentando trazer algumas escolas, tanto particulares como escolas estaduais, municipais, para que as crianças tenham essa noção e tenham essa visão de preservação, de natureza, observar os pássaros, observar a flora, né, toda do nosso parque, para que a gente conserve mais e tenha pessoas com mais consciência do que é o parque e do que ele precisa. Então nós estamos fazendo isso e tentando cada vez mais melhorar alguma coisa aqui no parque. Nós temos um potencial muito grande, já temos 30 mil visitantes ano, não é um número muito grande, mas nós temos um medo, não sei se é um medo, mas nós temos assim uma preocupação e a manutenção, vai ter que melhorar bastante a manutenção da trilha. E como nós ainda não temos como fazer essa manutenção, nós temos essa preocupação. Mas temos sim a ideia de aumentar o número de visitantes, aumentar até os atrativos na trilha, para que a gente tenha um parque mais participativo, principalmente na comunidade aqui, São Vicente, Praia Grande, Santos, aqui pertinho, que as pessoas venham, as escolas, os adultos, as pessoas que venham fazer esporte, e tenham essa consciência. Nós estamos tentando fazer isso.